Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí de cálculo 1. A ideia da aula de hoje é a gente falar de um novo assunto sobre matrizes, né? E a gente trabalha mais ou menos na mesma ideia da aula passada, né? No primeiro momento eu faço a explicação do conteúdo, vou resolvendo exemplos com vocês, e daí depois disso, então vocês vão fazer os exercícios na plataforma da Khan, e aí eu vou auxiliando vocês tirando as dúvidas, tanto da aula de hoje, né? E se alguém ainda tem dúvidas da aula passada, a gente pode retomar então na metade da aula, né, em diante. Pode ser assim? Beleza. Beleza. Pessoal, vou pedir para Pode. todos que estão entrando na aula, né, dão uma boa noite ali no chat, que daí vai ficando um registro também da frequência de vocês, tá? Que depois isso fica gravado e aí quando vocês escrevem no chat para mim, fica melhor de eu visualizar ali quem estava online e quem não estava. Beleza, pessoal, boa noite. Já. Então, para começar a aula, pessoal, eu vou desligar minha câmera, como a gente vocês já estão acostumados, para ficar a tela cheia aqui da minha apresentação. Muito bem. Então, na aula de hoje, a gente vai retomar um pouquinho do assunto sobre matrizes, né? E a gente vai estar recapitulando algumas ideias conceituais, algumas operações, né? Mas as operações e os conceitos mais básicos, assim, sobre o assunto de matrizes, tá? Então, o que é uma matriz? Uma matriz, ela é um arranjo retangular de números, que são dispostos em linhas e colunas. Então, quando eu quero organizar uma quantidade de informação, né, eu posso colocar esses dados através de uma matriz que vai estar organizada em linhas e colunas. Então, por exemplo, a matriz A tem duas linhas e três colunas. Então, eu tenho um exemplo de uma matriz A, onde eu tenho o número de linhas, duas linhas, e o número de colunas, três colunas. Então, sempre a gente vai estar referenciando a uma matriz, sempre em relação ao número de linhas e depois ao número de colunas. Tudo bem? E aí a gente vai entrar na dimensão da matriz, né? Então, o que é a dimensão de uma matriz? É dizer qual é a ordem dessa matriz, né? Qual que é o tamanho dessa matriz. Então, as dimensões de uma matriz nos dizem sempre o seu tamanho. Ou seja, é o número de linhas e o número de colunas nessa ordem. Então, para mim saber a dimensão de uma matriz, basta eu contar o número de linhas e depois o número de colunas. Então, vamos ver um exemplo. Ó. Quais são as dimensões da matriz D? Então, o primeiro passo é eu contar quantas linhas eu tenho nessa matriz. A gente vem aqui e conta. Ó. Uma linha, duas, três, quatro. Então, o primeiro número que eu vou preencher aqui na frente, ó, é 4, que sempre vai ser o número de linhas primeiro. Depois eu vou contar número de colunas. Uma, duas, três. Então, a dimensão, ou seja, a ordem desta matriz é 4 por 3. Então, significa que ela tem 4 linhas, 3 colunas. Quando eu multiplico, né, 4 por 3, o que esse resultado significa? O número de elementos da matriz? Isso, Michael, o número de elementos, a quantidade de termos que eu tenho, né? Se eu faço 4 vezes 3, eu tenho 12. Então, eu tenho 12 números aqui dentro, 12 elementos. Tranquilo até aqui? Sim. Muito bem. Agora eu quero que vocês
leem a número 2 rapidinho. Ó, quais a dimensão dessa matriz Z? Leiam ela, fazem a contagem, anotam, aguardem um segundinho. E aí eu vou pedir que vocês participem aí pelo chat. Eu gosto muito dessa plataforma que eu posso falar e vocês vão interagindo já. Podem falar por áudio também, tá, pessoal? Mas o chat permite que mais pessoas falem ao mesmo tempo, sem interromper. Então vamos lá, número 2, coloca no chat para mim qual é a ordem. 2/4. Vou esperar mais gente colocar. Muito bem. Então, vocês colocaram lá, ó, 2 linhas por 4 colunas, né? Então, a dimensão, que a gente chama também a ordem dessa matriz, é uma matriz 2/4. Ó, o David colocou, dá para dizer que a base é vezes a altura, né? Dá para aplicar isso lá para a geometria, né? Calcular quase a área da matriz, né? Não tem essa... Dá para falar isso, tá, David? Mas a gente costuma dizer somente 2, né, por 4. A leitura a gente fala 2/4, tá? E aí o Michael também colocou ali, seriam 8 elementos, né? O Edivaldo também colocou 8 elementos, sim. Tá? Se a gente multiplicar, a gente descobre. Mas em relação à resposta da ordem, a dimensão, basta você colocar 2/4. A leitura, inclusive, é 2/4. Número 3, qual é a dimensão da matriz F? Então vamos para 3, pode digitar para mim lá no chat. Muito 3/1. 3/1, isso aí, pessoal. 3 linhas e uma coluna. Né? Teria 3 termos isso, se eu quisesse contabilizar quantos números eu tenho ali, era só fazer a continha de 13 vezes 2. Então, isso é a dimensão de uma matriz, né? Que também pode ser chamada de ordem. Vamos seguir adiante, só estou esperando o colega estar digitando. Davi, eu estava chamando de David. Davi, desculpa, Davi. Ó, Davi tem uma pergunta. A ordem de uma matriz segue exatamente essa ordem, professor? Número de linhas por casa sempre, número de linhas sempre por coluna, sempre. Isso. Sempre primeiro é a linha e depois a coluna. Linha por coluna. Mas sempre nessa ordem. O primeiro número sempre vai ser a linha e o segundo número sempre é a coluna. Tô bem. Quando a gente, em alguns casos, alguns problemas, a gente está interessado em saber apenas um elemento da matriz, né? Então a gente pode descobrir um elemento de uma matriz, né? Simplesmente fazendo uma nomenclatura. E essa nomenclatura sempre vai ser essa ideia que a gente viu agora, que o primeiro número vai representar a linha e o segundo número vai representar a coluna. Então, o que é um elemento? É simplesmente um dos números dentro da matriz. Então, um dos números pode ser chamado de elemento. Então, cada elemento em uma matriz,
ele é identificado nomeando a linha e a coluna na qual ele aparece. Então, eu tenho essa matriz G aqui, né, ela tem uma ordem de 3 linhas e 3 colunas, e, por exemplo, se eu quiser ver a posição ou descobrir quem é o elemento, né, G21, tá aqui embaixo, quem é o elemento G21? Então, eu vou ter que olhar lá na matriz, o primeiro númerozinho é a segunda linha, então vamos pegar aqui, ó, estou procurando o número da segunda linha, e o outro número ali em laranja é a primeira coluna. Então, quando eu faço esse cruzamento aqui, ó, eu quero a segunda linha e a primeira coluna. Então, eu quero o número 18. Então, o elemento G21 é o próprio número 18. Então, eu posso nomear esses elementos, né? Sempre com o primeiro número para a linha, o segundo número para a coluna. E o 1 ali, o porquê daí, professor? G21. G21. O 2 é a linha, segunda linha, e o 1 é a primeira coluna. Foi pedido para descobrir qual é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Beleza. Isso. O G, na verdade, ele representa, Davi, que é a matriz grande, né? Então, o G, eu estou dizendo, essa matriz aqui grande chama-se G. E aí, o minúsculo lá embaixo, o 2, que é o subscrito, é a linha, e o 1 é a coluna, exatamente. Tá? Desculpa, professor, eu preciso que o senhor esclareça uma dúvida. Eu peguei só a partir de agora a aula. Certo. A linha, no caso, conta de cima para baixo ou é de baixo para cima? A Sempre linha de número cima. 1, por exemplo. Isso, Tá. de cima para baixo, ó. Linha 1, linha 2, linha 3. Tá. De Obrigada. cima para baixo. E a coluna 1, 2, 3 da esquerda para a direita. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos pegar aqui, ó. Eu já tenho mais exemplos para passar, mas vamos aproveitar essa matriz. Se eu pedisse a G32, qual é o elemento G32? O 4? Terceira linha, segunda coluna, 4. Muito bem. O Davi também tinha colocado, o Jefferson também, muito bem. Perguntas até aqui, pessoal? Podemos seguir? Agora é testar o conhecimento, dada essa matriz, quem é o elemento 1, 3? Pode digitar lá para nós. O 8? O 8, muito bem, ó. Primeira linha, terceira coluna. 8. Muito bem. Agora a gente vai falar da soma de matrizes, né? Vamos entrar para as operações. Então, dentro das operações, né, a gente pode trabalhar algumas operações de uma forma mais intuitiva, e outras operações, elas são mais assim que tem que cuidar as regrinhas, né? Então, para trabalhar com soma, subtração e multiplicação por escalar, isso segue a mesma ideia das próprias operações matemáticas, vamos pensar assim. Tá? Então, para mim somar uma matriz A com uma matriz B, eu posso fazer simplesmente a soma de cada elemento correspondente. Né? Como que é cada elemento correspondente? Então, olhem para essa linha aqui de baixo. Então, eu quero fazer a soma da matriz A mais a B. Então, eu vou pegar o primeiro elemento da primeira linha com a primeira coluna, e vou somar
com o primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna da segunda. Então, eu vou fazer 4 mais 1, 5. Já encontrei o primeiro termo da soma dessa matriz. Qual é o próximo passo? Vai pegar o 8 com o 0. Então, está aqui, ó, 8 mais 0, 8. Continuando, vou pegar agora o próximo termo, o 3 com o 5. Não dá para até fazer direto depois que você pega a prática. 3 mais 5, 8. Mas tá aqui o passo a passo para lembrar. 3 mais 5, 8. 7 mais 2. 7 mais 2, 9. Então, quando eu somo duas matrizes, então eu somei uma matriz aqui 2 por 2, que tem dois elementos, duas linhas, duas colunas. Aqui eu tenho 2 por 2, duas linhas, duas colunas. No resultado, também vou ter uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Né? O que dá para a gente também perceber que dentro da soma de matrizes, ela somente vai ser possível quando a ordem for igual, né? Porque eu tenho que somar elementos correspondentes, né? Então, quando eu somo uma 2 por 2, com uma 2 por 2 pode, né? Então, se eu tivesse aqui uma 2 por 3, aqui tinha que ser uma 2 por 3. Né? Sempre tem que ter a mesma ordem para poder fazer a soma. Perguntas, pessoal, dúvidas sobre o exemplo, sobre a adição? Termo a termo, né? Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Enquanto ainda não, professor. Beleza. Já ia perguntar isso, né, David, da Vi, perdão, que é da ordem. Então, tá, mesma ordem. Primeiro, matriz A e a matriz B tem que ter a mesma ordem para fazer a soma. Se elas forem diferentes, não vai fechar os termos, né? O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, e assim por diante. Vamos fazer um teste aí. Então, agora eu quero que vocês façam a continha aí e daí podem digitar para mim qual que... Ah, vocês já vão colocando termo a termo, fica mais fácil. Então, ó, 5 mais 2, 7. Agora vamos pegar esse termo aqui, então. 2 mais 3. É claro, depende da onde que a gente está indo, tá? Vi que várias pessoas colocaram diferente, mas agora eu estou indo com esse aqui, ó. O 2 com o 3, 5, né? Fechou? Agora vamos pegar aqui, ó. O 0 e o 4. 4, muito bem. O próximo, 1 e 1. 2. 1 mais o 0. 1. 1 mais 0, 1. E 9 mais 2, 11. E aqui eu fecho a matriz, né? Ali o primeiro quadradinho é por causa lá do can que ele vai abrindo para vocês ir digitando. Fala, Leandro. Tava só fazendo um teste de som, professor. Desculpa. Tá, beleza. Não tem problema. Te testar. Perguntas, pessoal, dúvidas sobre a soma? Tudo certo por enquanto. Tudo certo, somar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e assim por diante, termo a termo, né? Não, Davi, para multiplicação não é a mesma coisa. Para multiplicação com escalar, sim, mas multiplicação de matrizes a gente vai ver que é diferente. Mas a gente vai estudar hoje. Então, seguimos.
Subtração. A subtração segue a mesma lógica da adição, né? Eu vou pegar uma matriz e vou diminuir da outra. Então, por exemplo, se eu quero calcular C menos D, então eu vou pegar a matriz C e vou subtrair da D. Aí, cuidado, tem que fazer sempre o jogo do sinal, tá? Geralmente dá um probleminha de dúvida, às vezes é com o sinal, não com a operação da subtração, né? Ó, então eu tenho 2 menos 5. Então, 2 tira 5, deve 3, menos 3. Eu tenho 8 menos 6. Então, 8 tira 6, fica 2. 0 menos 11. Então, tá aqui a operação. 0 tira 11, deve 11. 9 menos 3. 9 tira 3, 6. Então, esse é o resultado da subtração. Professor, Sim. aí também se aplica a questão do tipo do sinal. Ah, não, aí é subtração, acho que não, na multiplicação que eu ia ver aí. Desculpa aí. Não, tranquilo. O que tem que cuidar é se tivesse um outro sinal. Talvez tu tava pensando em sinais. Aqui não deu jogo de sinal porque foi direto, né? Mas se nessa matriz aqui, por exemplo, tivesse um sinal negativo. Não sei se era essa talvez a tua dúvida, ó. Se eu tivesse que fazer Isso. 2 menos 5, né? Então eu teria que fazer 2. Maicon, tá aberto o teu microfone. Tipo no caso da multiplicação que muda o sinal, né? Isso, ó. Mas aqui na subtração, né, eu teria que fazer o jogo, né? Eu teria 2 menos, aí eu teria que botar um parênteses, menos 5, né? Aí você faz aquele jogo de sinal, que menos com menos dá mais, né? Então, tu faria 2 mais 5, que daria 7. Professor, é isso aí mesmo. Obrigado. Tá joia. E vai ter esses casos, né? E aí, tem bastante gente que reclama lá do CAN quando faz esse tipo de atividade, porque ele é preciso, né? Se você errar um sinal, né, vai te dizer que você resolveu a matriz todinha certa e trocou um sinalzinho, vai estar errado, né? Porque você, né, se perdeu ali. E por que é importante a gente fazer e treinar isso certo? Dizer, mas é só um sinal, né? Mas eu gosto muito de falar isso para os meus alunos de cálculo, principalmente cálculo, que vocês estão estudando aí, né? Vamos trabalhar com um problema real, né? Errou só o sinal, né? Caiu o avião, né? Morreu todo mundo. Então é importante ter uns cuidados e aprender, né? E prestar bastante atenção, né? Nos detalhes, tá? Mas lembra que o CAN dá para sempre fazer de novo. Perguntas, dúvidas até aqui? Não. Certo. Estou esperando que tenha um colega digitando. Acho que parou. Vamos continuar então. Então, teste o seu conhecimento, resolver x menos y. Vamos me ajudando a preencher aqui. Qual que é o primeiro resultado? 3. 3. Depois aqui do lado. 1. 1. Aqui embaixo. 4. E por último, 19. R$19. Muito bem. Aí aqui, pessoal, né, só seria fechar essa matriz aqui e fechar a matriz aqui.
Agora a gente vai olhar a multiplicação por um escalar, né? Então, a multiplicação por escalar é multiplicar uma matriz por um número, né? Escalar é um número. Então, se eu tenho uma matriz A, 2 por 2, e aqui eu quero calcular 2A. Então, para mim calcular 2A, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por toda a matriz. Então, 10, 6, 4 e 3. Isso, Davi, faz a propriedade distributiva, né? É pensar que esse 2 multiplica com o 10, multiplica com o 6, multiplica com o 4 e multiplica com o 3. Então, 2 vezes 10, 20. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu tenho o resultado de 2 vezes o valor do A. Tranquilo, então? Vamos seguir. Alguém tem alguma pergunta? Se ninguém tem perguntas, vamos adiante. Um exercício aqui, testar o conhecimento, dada a matriz B, calcular menos 3B. Então aqui já vai ser bom para praticar o sinal. O primeiro resultado é 12, né? Cuida que é positivo, porque eu tenho menos 3 vezes menos 4, mais 12, né? Mais 12. Do lado aqui, 6, né? 3 negativo vezes 2 negativo, 6 positivo. Depois, menos 21. Menos 21. E por último, Menos 3. menos 3. Então, eu fiz aí a multiplicação por um escalar. E agora que vem a parte mais que tem que pensar um pouquinho mais, que não é tão intuitiva, né? Que é a multiplicação de matrizes, né? Então, a multiplicação de matrizes, fazer A vezes B, né? Por exemplo, quero multiplicar essa matriz A por essa matriz B, eu vou obter uma matriz C, ela não segue esta regra normal, né? Ela tem uma outra regra, né? Isso talvez vocês devem lembrar lá das aulas de matemática do ensino médio, né? Eu vejo que eu tenho até uns ex-alunos meus aqui, uns egressos, né, que vão lembrar que o professor deu aula de matrizes para eles, que tem que multiplicar usando a seguinte regra. Eu vou pegar linha por coluna. Sempre é isso. A imagem não está nítida? Para mim tá bom. Tá bom? Tá certo? Tá certo? Eu acho que talvez é a sua internet. Isso, tenta atualizar aí, Davi, talvez é ali o problema. Então, pessoal, para multiplicar a matriz, sempre você vai pegar a linha pela coluna, né? Linha pela coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. E aí eu vou ter como resultado o primeiro termo aqui, ó. Tá? Então, você vai fazer a primeira linha com a primeira coluna, tá aqui, ó. Vou marcar aqui em azul a caixinha, ó. Então, eu vou fazer 1 vezes o 3 mais 7 vezes o 5. Então, 1 vezes 3 dá 3, 7 vezes 5, 35. 3 mais 35, 38. Então, o cruzamento da primeira linha com a primeira coluna vai dar o resultado do primeiro termo, 38. Então, vai multiplicar 1 vezes o 3 mais 7 vezes o 5.
Perguntas para achar o 38? Alguma dúvida de como eu fiz a conta? Melhorou, Davi, aí a imagem? Sim, sim, eu posso repetir, ó. Então, para multiplicar matrizes, a gente vai fazer a seguinte ideia: vai multiplicar linha por coluna, né? Ele não segue a mesma ideia que a gente falou antes, então tem que usar uma nova regra. Vou multiplicar então a primeira linha com a primeira coluna, e esse cruzamento de linha com coluna vai dar o resultado do primeiro termo. Tá? Então a conta é 1 vezes 3, tá aqui, ó, 1 vezes 3, mais 7 vezes 5. 1 vezes 3, 3. 7 vezes 5, 35. Então, 3 mais 35, 38 é o primeiro termo. Agora, vamos pegar outra cor aqui, vamos marcar diferente, vamos pegar aqui um vermelho. Eu vou pegar a primeira linha com a segunda coluna e vou trabalhar aqui a conta, ó, que eu vou encontrar o resultado. Esse resultado aqui você não sabe, né? Eu já coloquei a resposta. O objetivo vai chegar nesse 17. De que forma? 1 vezes o 3 mais 7 vezes o 2. Então, 1 vezes o 3, 3. 7 vezes 2, 14. 3 mais 14, 17. Então, está aqui o termo 17. Então, a ideia é enxergar que é linha por coluna. E quando você faz, aonde que vai preencher, né? Eu peguei a primeira linha com a segunda coluna. Então, o que faz o cruzamento entre eles, você pode pensar que é o comum aqui, o 7 e o 3, por isso que é esse resultado que vai aqui, né? Vamos fazer mais uma, ó. Vou pegar até outra cor agora, ó. Vou pegar roxo aqui, ó. Vou para a segunda linha, primeira coluna, tá aqui a conta, ó. Segunda linha, 2 vezes o 3, mais o 4 vezes o 5. Daí multiplica 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20. 6 mais 20, 26. E aí está aqui o 26. Não, Davi, se você aqui fizer, primeiro fizer 4 vezes 5 e depois mais 2 vezes 3, não, porque realmente não, a ordem dos fatores não vai alterar. Minha sugestão é seguir um procedimento, né? Eu acho, na minha cabeça, mais fácil de gravar linha por coluna. Aí eu sempre vou repetir esse passo, para não ter problema de errar, né? Mas é claro que aqui poderia, em vez de escrever 2 vezes 3, escrever 3 vezes 2, né? E 5 vezes 4, vai dar certo igual. Mas se queria sempre a ideia, acho mais assim para memorização mesmo, é linha por coluna. Daí tu já pega na ordem que está aparecendo, né? O primeiro vem esse, depois você vai multiplicar com esse. O segundo é o 4, que multiplica com 5, né? E assim por diante. Vamos pegar a última agora, ó. Linha por coluna. Então, vai ficar a última conta daqui, ó. 2 vezes 3, 6. 4 vezes o 2, 8. 6 mais 8, 14. Então, tá aqui o 14. Claro, esse exemplo aqui foi feito todo passo a passo para vocês se situar, né? Enxergar bem aí o passo a passo. Antes de eu seguir, vamos ver a seguinte, ó. Alguém ficou com alguma dúvida para achar algum dos números? Talvez, vamos começar com essa pergunta. Ah, professor, não entendi o 14, o 26, o 38. Aí você escreve aí. Ou pode falar. Se tá ok, podemos seguir, então. Então, coloca lá, ok, entendido. Isso, eu gosto dessa interação com vocês, por isso eu uso essa plataforma, que daí a gente vai conversando, vocês já vão dizendo se está sim, se está não, né? E aí a gente repete e vai conversando. Muito bem, então, se está ok, vamos fazer um exemplo, mais um exemplo.
Próxima questão diz assim, ó, teste do conhecimento. Tem a matriz C e D e pede para multiplicar, achar F. Isso aí, Davi, essa é a ideia aí, para nós não perder tempo e ver bastante conteúdo. Olha aqui, ó. C e D calcular a multiplicação. Então, eu quero multiplicar C vezes D. Então, aqui o algoritmo está escrito um pouquinho diferente, mas é a mesma lógica, tá? Vamos pegar aqui, ó. Linha por coluna, ó. Marquei em amarelo. Onde que vai estar esse termo? Aqui, ó. Então, acompanha o meu raciocínio. 2 vezes 1 mais 1 vezes 3. 2 vezes 1 é 2, mais 3, 5. Agora aqui vai ficar bem bonito, ó, meu slide, fica todo colorido. Então, vamos pegar rosa. 2 e primeira linha, segunda coluna. Então, ó, acompanha lá em cima, ó. 2 com 4 vezes 4, mais 1 com vezes 6. 2 vezes 4, 8 mais 6, 14. Vou pegar o azul. Linha por coluna. Tá aqui, ó. Linha por coluna. 5 vezes 1 mais 2 vezes 3. 5 mais 6, 11. E 5 por 2 vezes 4 por 6. 5 vezes 4 mais 2 vezes 6. 20 mais 12, 32. Então aí você pode usar a estratégia que você achar que é mais fácil. Quiser colocar na hora de montar a multiplicação dentro da matriz, para não se perder qual é o valor que você está fazendo, pode. Quiser fazer uma tabelinha no lado com essa multiplicação, pode. Quiser fazer direto na calculadora, também pode. Né? E vocês vão medindo o que fica mais fácil para vocês. Não tem problema de errada. Quando erra, pensa que o erro é para aprender. Né? Se erra, faz de novo. Né? E aí faz o cérebro crescer. Deixa eu ver. Eu cliquei no apagar sem querer. Mais um exemplo. Multiplicar então a matriz M por N. Ó, então eu tenho um produto M por N. Se eu pegar essa lógica aqui, ó, eu tenho linha por coluna, ó, linha por coluna, linha por coluna. Então eu vou pegar, ó, 2 vezes 4 mais 8 vezes 6 mais 13 vezes 2. 8, 48 mais 6, 62. Fechou? Dá para até testar aí, ó. 62 para mim, fechou certinho. Agora eu vou pegar em azul. Linha por coluna. Vou marcar aqui, ó, linha por coluna. Então, 2 vezes 1 mais 8 vezes 3 mais 3 vezes 4. Multiplica tudo e soma 38. Vamos pegar outra cor aqui, amarelo. Linha por coluna. 5 vezes 4, mais 4 vezes 6, mais 1 vezes 2. 20, 24, mais 2, 46. E vamos escolher outra cor, um azul mais clarinho. Linha por... o azul aqui não ficou tão bom. Linha por coluna. 5 vezes 1, mais 4 vezes 3, mais 1 vezes 4. 21, né? 5, 12, 4.
Dúvidas na 6, pessoal, na multiplicação? Então, deixa eu mostrar uma outra questão que eu acabei de falando. Vamos falar da ordem dessa matriz, que também tem uma regrinha que dá para a gente enxergar aqui, ó. Quantas linhas e quantas colunas tem a primeira matriz M, ó? A ordem. 2 linhas por 3 colunas. Isso, ó. Vocês vão colocando aí para mim. 2 por 3, 2 por 3. Muito bem. E agora, essa segunda do N aqui, ó. 3 linhas por 2 colunas. 3 linhas por 2 colunas, tá? Isso eu não falei para vocês, mas é interessante que a gente consegue fazer uma analogia aqui, ó. Que o produto das matrizes só vai existir quando você vai multiplicar a primeira pela segunda matriz, ó. Esse número aqui for igual a esse número aqui, né? Ou seja, quando a quantidade de colunas da primeira for igual à quantidade de linhas da segunda. Então, esses dois aqui precisam ser iguais para existir a multiplicação. E aí, o que vai acontecer com o 2 e o 2? Ó? Percebe aqui que eu tenho um 2 e aqui eu tenho um 2. Esse 2 e 2 é a ordem da resposta. Então, quando eu multiplico uma 2 por 3 por uma 3 por 2, se você pegar esses números que estão no extremo, eu tenho a ordem da resposta. Então, a resposta vai ser uma 2 por 2. Então, se eu faço a ordem do primeiro, a ordem do segundo, os valores do meio têm que ser iguais para existir a multiplicação. O valor do primeiro e o valor do último, ou seja, a quantidade de linhas e aqui a quantidade de colunas, vai te dar a ordem da matriz resposta. Então, esse cálculo aí, se fosse N vezes M, daí ia ser 3 por 3, né, então? Vamos virar elas, Regis. Gostei da pergunta. Então, se eu tenho o N vezes o M, tá? Vamos botar aqui, ó. N vezes o M, né? Então, eu teria a 3 por 2 por primeiro. E aí, eu estou multiplicando uma 2 por 3. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é esses dois de dentro são iguais. São iguais? São. Então, eu posso multiplicar. Agora, a resposta final ia ser uma 3 por 3. Professor, não sei se eu não consegui, acho que enquanto eu estava pensando em já mostrar, eu não escutei bem a tua pergunta final. Era isso que tu tinha falado ou tu tinha falado algo diferente, que eu não consigo lembrar? Era essa aí a pergunta, se invertendo ela ia ficar então 3 por 3. Isso, Regis, muito bem. Fica 3 por 3. Né? Porque daí a lógica da multiplicação seria essa, né? Ó, seria pegar a primeira linha, né? Pela primeira coluna. Aí deu um número. A primeira linha, segunda coluna, deu outro. Primeira linha, terceira. Então, tudo isso foi só para a primeira linha, né? Daí depois vai repetir, ó. Linha com coluna, linha com coluna, linha com coluna. E tudo isso para de novo, ó. Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Boa pergunta, Regis. Isso aí. Então, é importante. Fala, Fernando. Tenho uma dúvida. Qual que é o significado da multiplicação de matrizes? Por exemplo, se tu soma duas matrizes, tu pode estar fazendo, por exemplo, na prática, somando uma sequência de medições, por exemplo, várias medições iguais somam as matrizes. Quando tu multiplica uma matriz, qual que é o significado disso na prática? Tá, na prática, vamos pegar, isso aqui tu pode pegar um exemplo prático, uma tabela de campeonato de futebol, né? Onde tem lá a relação de... Esse é um exemplo que eu vejo que tem nos livros, acho que dá para fazer essa analogia assim, ó. Se você vai multiplicar lá a quantidade de empates, de vitórias,
etc. E daí você tem uma outra tabela que você ganhou 3 pontos, se empatou 1 ponto, você perdeu, tipo, 0 pontos. E quando você faz essa multiplicação, aí você tem uma matriz resultante. Outra aplicação prática que tem sentido isso aqui é quando você está falando de operações financeiras, né? Você tem uma tabela, né? E aí você tem preços diferentes para os produtos. Aí você tem que multiplicar cruzado, né? É essa a ideia de enxergar uma multiplicação tipo cruzado, sabe? Isso aqui, ó, seriam os preços, né? E aqui você tem os produtos diferentes. Entendi. E tem também uma outra aplicação que eu estava vendo, que tem também um sentido que vou mostrar para vocês lá no Khan, depois eu até vou orientar para vocês dar uma olhada, que daí ele traz em relação à rotação, umas aplicações mais bacanas, assim, que dá para ter um entendimento. Acho que eu vou recomendar depois para vocês fazerem a leitura, tem um artiguinho lá, que ele dá o entendimento de tentar justificar o porquê do algoritmo. Acho que é uma pergunta bacana e vale a pena dar mais uma estudada sobre isso. Mas em termos gerais seria isso, tá, Fernando? Entendi. Obrigado, professor. Joia. Muito bem, pessoal. Para a aula de hoje, essa é a explicação aí do conteúdo. Agora vocês vão ter as atividades lá do Khan Academy, né, para treinar. É exatamente esse assunto que a gente trabalhou. E aí eu fico aberto, então, para vocês tirar as dúvidas, tanto desta aula, quanto da aula passada. E ainda, deixa eu deixar aqui para vocês uma mensagem. E ainda falar que... O que eu ia falar para vocês? Que tem as recomendações no Khan para fazer. Não é isso. Eu vou parar a gravação e daí se tiver dúvidas tanto dessa ou da outra aula, né? E se for necessário a gente fazer a gravação da explicação, eu retomo. Mas daí fica o meu vídeo mais curto. Coloquei para continuar a gravação, porque agora a gente vai falar um pouquinho das dúvidas. Acho que é importante deixar gravado quem está assistindo a aula depois. A gente vai falar um pouquinho sobre vetores unitários, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Selecione o vetor unitário, né, que tem o mesmo sentido do vetor v, né? Então, eu vou vir aqui nas dicas, né? Então, primeiro, para mim achar um vetor unitário, eu tenho que lembrar que um vetor unitário é pegar o próprio vetor e dividir ele pelo seu módulo. Então, eu vou pegar o vetor 7 e 6 e vou dividir ele pelo módulo. Então, o vetor é o 7 e o 6, que está aqui em cima, e o módulo dele é o tamanho, né? O módulo eu acho fazendo a raiz quadrada da componente x elevado ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Ou seja, 7 ao quadrado, 49, mais 6 vezes 6, 36. Então, se eu somar 49 mais 36, 85. Então, 85 é a raiz quadrada que vai ficar embaixo. E ela vai ficar embaixo de quem? Do vetor inteiro. Ou seja, vai ficar embaixo do 7 e vai ficar embaixo do 6. Né? Então, selecione um vetor unitário que tenha o mesmo sentido. Então, este vetor unitário, né, é menos 7 sobre raiz de 85 e 6 sobre raiz de 85, seria o primeiro. E aí aqui o Khan ele traz até que a gente pode testar, né? Dá para testar se a minha resposta está certa? Sim, dá para testar. Eu somo esse vetor unitário, calculo o módulo dele, e aí tem que dar como 1 como resposta, né? Então, 7 ao quadrado, 49, sobre 85. 6, 36, sobre 85. 85 por 85, 1. Né? E ele também tem aqui no Khan, ele mostra ainda para visualizar, né, o que era o menos 7 e o 6, esse era o vetor, né? E aí o vetor unitário, se eu for colocar isso aqui em termos, né, de tornar ele unitário, tornar ele igual a 1, o seu tamanho aqui, então o menos 7 sobre raiz de 85 e o 6 sobre raiz de 85
te dá esse vetor unitário que tem o mesmo sentido do vetor original. Marcos, com isso já dá uma recapitulada, quer mais um exemplo? Tá show aí. Valeu. Tá bom, então vou parar aqui.